Pois bem, meus amados irmãos, a minha saudação em Cristo hoje na 13ª e última lição da revista com o título Evangelismo e Discipulado. Revista esta publicada pelo Seminário Teológico Batista Gilgal e a Comunicação Batista, órgãos da Convenção Batista Conservadora. E o título da nossa última lição desta revista é O Pentecostes e a Evangelização. O nosso texto áureo é: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1 e 8. Queremos fazer hoje uma associação que fica muito clara na palavra de Deus do Pentecostes com a evangelização. Até porque, se alguém pensa que o poder do Espírito Santo derramado no dia do Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2, que este poder é somente para o deleite pessoal, ou quem sabe somente para edificação da igreja, não entendeu todo o contexto. O derramamento do poder de Deus no Pentecostes tem tudo a ver também com a evangelização. E nós vamos avaliar alguns fatos que provam esta maravilhosa realidade. Vamos começar falando do apóstolo Pedro. Lembram de quem era Pedro antes do Pentecostes? Impetuoso, impulsivo. Teve uma oportunidade que o Senhor repreendeu ele de uma forma muito dura. E o Senhor chegou a dizer a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas do Espírito. Este mesmo Pedro tem na sua ficha que negou o Senhor em 3 oportunidades, na hora mais difícil do ministério do Senhor Jesus, isto é, os momentos que antecipavam a sua condenação e posterior crucificação. Este Pedro negou que conhecia Jesus. Pois é, aqui no Pentecostes é a mesma pessoa de Pedro. É o mesmo apóstolo Pedro. A diferença é que ele havia acabado de ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Pedro havia participado de um verdadeiro Pentecostes na sua vida. O poder de Deus prometido agora havia sido derramado de uma forma abundante na vida de Pedro, que transformou o Pedro que negou a Jesus, transformou ele no pregador oficial do evento, do grande evento, da grande festa chamado Pentecostes. Eis aqui uma prova irrefutável da ação do poder do Espírito Santo derramado no Pentecostes para a evangelização. Eu quero salientar que nesta primeira manifestação de poder do Espírito Santo,
não foram curas os primeiros milagres. Não. Os primeiros milagres foram conversões a Cristo através da pregação da palavra de Deus. E tomando por base este princípio, continuamos entendendo que o Senhor ainda hoje faz milagres, opera maravilhas, opera curas extraordinárias, mas que ainda o primeiro interesse de Deus é operar o milagre da salvação através da pregação da palavra de Deus. Este é o ponto inicial, este é o carro-chefe da evangelização, salvação de almas. A palavra de Deus nos diz que os milagres acompanhariam a pregação da palavra de Deus. Os milagres acompanhariam o testemunho dado pelos seguidores do Senhor Jesus Cristo. E aí então, continuando a analisar a festa do Pentecostes, veja só quantas nações estavam presentes. O evangelista Lucas lista 15 nações ali presentes. Nações que temiam a Deus, povos que vinham dos mais variados lugares para participar da grande festa do Pentecostes. Deus preparou cada detalhe para um começo vibrante da evangelização. Ali estava 15 nações, representantes de 15 nações que viram, que presenciaram, que foram testemunhas oculares da manifestação do poder de Deus e que, por terem participado deste momento, eles agora se tornaram missionários para suas respectivas nações. E da primeira ação do Espírito Santo de Deus, além dos reunidos em Jerusalém, pelo menos mais 15 nações receberam testemunhas desta gloriosa operação do Espírito Santo de Deus ali, no dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém. Muito bem. Este poder, esta manifestação de Deus, foi a centelha, foi a fagulha que incendiou a igreja primitiva para evangelização. Antes do Pentecostes, eles estavam por ali. Toda aquela gente que estava no Pentecostes, ela estava por ali. Não podemos afirmar que haviam tantos na ascensão de Jesus, porque o número é registrado para o dia do Pentecostes. Mas depois da ascensão de Jesus, o texto nos diz que eles retornaram para Jerusalém, porque o Senhor havia dito: esperai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles cumpriram. E segundo entendemos que o Senhor Jesus esteve por 40 dias sobre a terra e ressuscitou no domingo de Páscoa, então, aproximadamente 10 dias eles ficaram esperando até que o poder desceu no dia do Pentecostes.
E o texto está relatando que, cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles creram nas palavras de Jesus e ficaram ali aguardando, ficaram ali esperando a manifestação gloriosa do poder do Espírito Santo. E o que eu quero salientar é que, enquanto eles não receberam, eles estavam inertes, apenas aguardando este poder. Porém, quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo, registrado, repito, em Atos 2, esta poderosa ação do Espírito Santo, a primeira ação que houve foi evangelização. Pedro toma a palavra e começa a pregar com toda a autoridade, com toda a ousadia. E aqui há uma manifestação maravilhosa do Espírito Santo em línguas oficiais de cada nação. Porque o texto diz que eles estavam muito admirados de como nós ouvimos falar das grandezas de Deus, cada um na nossa própria língua. Não há como nós explicarmos o que aconteceu, porém, está relatado que aconteceu. O Espírito de Deus agiu, o Espírito de Deus traduziu a pregação de Pedro para as respectivas línguas nativas de cada povo que ali se encontrava. E a lista está, como já mencionei, registrado no livro, no Evangelho de Lucas. E desta manifestação específica resultou uma multidão de aproximadamente 3.000 almas convertidas a Cristo. Veja, o relato bíblico não diz que participaram, que ouviram 3.000 pessoas. O relato bíblico diz que se converteram a Cristo 3.000 pessoas. Muito diferente das grandes aglomerações que continuam acontecendo hoje nos grandes movimentos, shows, grandes cruzadas, onde se reúnem grandes multidões. Mas o resultado de conversões não corresponde ao número de participantes. Por quê? Bem, nós estamos estudando sobre o poder e a ação do Espírito Santo. Pois bem, a ação do Espírito Santo não foi específica no dia do Pentecostes e então parou. Não. O Espírito Santo continuou agindo na evangelização do mundo. E agora sim, acompanhado de milagres maravilhosos, como nós vemos imediatamente no próximo capítulo, no capítulo 3, quando Pedro e João sobem ao templo, a hora nona, a hora da oração, e aí então contemplam ali aquele paralítico junto à porta formosa do templo. E aquele paralítico pede uma esmola para Pedro e para João, e eles continuavam cheios do Espírito Santo. Eles não tiveram apenas um encontro com Deus no dia do Pentecostes. Eles foram preenchidos.
eles receberam a totalidade do poder do Espírito Santo nas suas vidas. E por isso ali houve esta manifestação gloriosa do poder de Deus. E todos nós conhecemos bem este texto, quando Pedro diz: olha para nós. Nós não temos esmola para te dar. Nós não temos prata e não temos ouro. Mas nós temos outra coisa que nem o ouro e nem a prata pode comprar. Sim, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E a partir deste milagre, outra oportunidade de evangelização. E Pedro prega mais uma vez. E muitas outras almas se convertem a Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo continua a impulsionar na evangelização. O Espírito Santo segue agindo em todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Tanto que este livro já foi chamado de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E por isso nós temos a sequência da manifestação do Espírito Santo. Nós temos logo em Atos 6 o Espírito Santo impulsionando para separar diáconos, para cuidar da parte social da igreja. O Espírito Santo trabalhando e organizando a igreja primitiva, que estava embrionária, porém muito ativa, muito atuante, muito dinâmica. E ainda nós queremos salientar algo que aconteceu e está registrado no capítulo 13 de Atos, que fala da separação de Paulo e Barnabé, ou então, conforme a sequência do texto, de Barnabé e Saulo, para a obra missionária, onde eu quero salientar as expressões que demonstram soberania e urgência na questão da proclamação, porque os termos dizem assim: disse o Espírito Santo, soberania, direção, autoridade. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Que coisa gloriosa! A ação do Espírito Santo continuou agindo, continuou manifesta de forma muito clara na evangelização. E assim continuamos vendo, continuamos acompanhando a ação do Espírito Santo até o final do livro dos Atos dos Apóstolos, onde este livro histórico também ele abrange a maioria das cartas do apóstolo Paulo, as cartas gerais e assim por diante. E então percebemos nos relatos de Paulo, nos relatos de Pedro, nos relatos de Tiago, nos relatos de Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo que continua agindo na evangelização. Naturalmente, que não é exclusivamente, como já mencionamos, continuou a manifestação das mais variadas curas através do poder de Deus na vida dos apóstolos, mas a evangelização era o ponto mais alto, a transformação da vida, da alma, não somente a libertação da enfermidade física, mas a principal, da enfermidade do pecado que escraviza. E isto acontece e continua acontecendo ainda nos dias de hoje, através da evangelização. E isto é maravilhoso. E então agora vem-nos um momento de reflexão. Pense comigo. Será que
a falta de evangelização, ou quem sabe, a ineficiência da evangelização nos dias atuais não estaria explicada pela falta de um Pentecostes? Vemos hoje evangelizações de muitas maneiras, mas parece que o resultado está tão reduzido, parece que o resultado está quase inexistente, porque parece que não percebemos mais mudanças de vida, genuínos arrependimentos, mudanças de mente, de atitudes. As pessoas dizem estar convertidas a Cristo, mas seguem na mesma rotina, no mesmo estilo de vida. Não há nenhuma mudança. O que conclui-se que não houve conversão. Houve outra coisa. Um conhecimento, uma alegria, um alívio das tensões, um encontro renovador com Jesus, uma emoção, mas não uma conversão. Porque a palavra conversão já indica mudança de rumo, mudança de direção. O apóstolo Paulo ele deixa muito claro: eis que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu apenas recitei um texto bíblico. Eu não argumentei. Eu não preguei sobre ele. Eu só recitei. Se, porventura, alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram. Se não passaram, ainda não está em Cristo. Tudo se fez e tudo se faz novo. A palavra grega, que na língua portuguesa é registrada como poder, quando lemos literalmente em grego, lemos no grego koiné, dunamis. Mas talvez no grego moderno a pronúncia seja diferente, talvez dinamis ou alguma coisa assim. Não é o caso de eu estar pronunciando a forma exata na atualidade, senão do que representa esta palavra. O termo significa, de uma forma geral, um poder sem limites. E se translitera a palavra dinamite deste termo, que é um poder de explosão. E deixa eu salientar um detalhe aqui a respeito do dinamite. Se você colocar um dinamite numa terra macia, numa terra fofa, este dinamite terá relativamente pouca ação. Agora, se você colocar este mesmo dinamite numa rocha de pedras, ele vai fazer um estrago bem grande. Por isso, foi o termo usado pela palavra de Deus, na inspiração do Espírito Santo, que este poder não está preocupado com o coração de rocha, com o coração de pedra. Porque quanto mais duro o coração, mais eficiente é a ação do poder do Espírito Santo. Porém, hoje, vemos muitas manifestações, porém, poucas conversões. Ações legítimas do Espírito Santo
estão cada vez mais raras. Estranhas manifestações estão cada vez mais abundantes. Mas sabe o que me intriga? É que após estas estranhas manifestações, as pessoas não mudam em nada. E às vezes ainda se tornam piores do que eram. Esta não é a ação do Espírito Santo de Deus. Porque a ação legítima do Espírito Santo de Deus muda, transforma, converte, santifica, purifica as vidas de tal ponto que nunca mais são as mesmas. Meditemos sobre esta realidade do poder do Espírito Santo na evangelização. Eu quero lembrar a você, mais uma vez, não foram as curas os primeiros milagres. Foram as conversões através da pregação da palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos impulsione para a evangelização e que eu e você venhamos desejar que este poder continue agindo sobre as nossas vidas e através das nossas vidas para a evangelização deste mundo perdido. O tempo é urgente, as almas clamam, o mundo geme e nós temos o remédio, nós temos a solução, que é o Evangelho bendito do Senhor Jesus Cristo, que salva, que liberta, que transforma, que cura, que muda completamente a situação de todo aquele que verdadeiramente crê no Senhor Jesus Cristo. Sim, ainda hoje há uma solução para este mundo. Jesus Cristo, o Salvador, que deseja, através do seu sacrifício na cruz, operar grandes maravilhas para aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Deus nos abençoe.